Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Vozes do Futuro, o podcast do Aveluz. Aninha hoje aqui comigo. Aninha, qual a importância desse podcast para a juventude espírita? Eu acho que é importante, é muito grande, né? Porque além de tirar as nossas dúvidas, consegue divulgar e tirar as dúvidas de muita gente, sendo de uma juventude muito vasta, né? Porque é nacional, né? Então eu acho que é muito importante, pode tirar várias dúvidas. E, sobretudo, numa linguagem que seja do jovem, acessível ao Aham. jovem, feita pelo jovem, perguntas dos jovens a partir deles, para a gente poder ir aos pouquinhos e transitando ali pelos temas que muitas vezes a gente tem ali na sociedade, na juventude, que não entende que a própria doutrina espírita tem as respostas. E o nosso convidado hoje, Aninha, olha só, ele é subcoordenador da CRE-Natal na área de infância e juventude, Elidon Moroder. Seja muito bem-vindo para falar sobre vida após a morte e mediunidade. Uau, hein? Que maravilha, né? Eu quero parabenizar a iniciativa dessa divulgação dentro do movimento espírita e, em especial, a juventude, né? Uhum. Então, parabéns. E o tema é maravilhoso, né? Vida após a morte, já que não existe a morte. Uhum. Felicidade Seria total. vida após a vida? Vida após a É. vida, Uhum. né? Não existe. A doutrina espírita, maravilhosamente, já eliminou a morte em 1857, trazendo para nós a convicção da imortalidade da alma. Uhum. Então, isso é maravilhoso. Então já conta pra gente o que acontece então depois da morte. Ah, Jesus, se coisa boa. Tínhamos muitas dúvidas, né? Porque não tínhamos ainda estudado um ponto maravilhoso que chama-se imortalidade da alma. Hum. O jovem em especial, quando ele adentra nesse item imortalidade da alma, ele com certeza ele vai buscar todas essas respostas pós-desencarne, né? É encarnado e desencarnado, não é vivo e morto. Essa elucidação já muda totalmente a ideia do jovem como ele vê a vida. Antes ele falava morrer, viver. Hoje ele fala desencarnar e encarnar, porque a vida é contínua. Então, o que acontece a priori, bem simples, que a gente pode ficar mais claro para nós, na segunda parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, com muita propriedade, traz para nós a importância de nós entendermos a vida. Então, o segundo capítulo do Livro dos Espíritos, ou o segundo livro, fala exclusivamente sobre a vida dos espíritos, a vida espírita, né? Então, o que acontece após a morte? Tão simples, como diz Joana de Ângeles. Continuamos vivendo. O nosso corpo cai naturalmente, a matéria, o que é carne, o que é espírito, diz João no Evangelho, né? No Novo Testamento. A carne por si só perece e o espírito vivifica. Então, acontece uma continuidade da vida dentro do nosso entendimento espiritual encarnado, a gente continua com esse entendimento. E vem toda uma assistência espiritual para que a gente possa dar essa continuidade, preparando-se, olha que maravilha, para uma próxima oportunidade de estarmos na Terra. Excelente. Aninha, tem perguntas? Sim. Para você, o que que você acha sobre a vida após a morte e qual seria, a importância? O que que mexeu com você sobre a vida após a morte? Olha bem, eu não nasci com essa idade, né? Então eu passei pela infância, cheguei na juventude, não tive o prazer, como essa jovem bela que está aqui, de conhecer a doutrina lá no berço. Eu não sou espírita de berço, eu conheci a doutrina com 24 anos. Quanto tempo eu perdi? Então, quando eu entendi a imortalidade da alma, quando eu adentrei na doutrina espírita, que fui me deliciar com Leon Denis, com Gabriel Delane, que fui ver a importância maravilhosa da doutrina espírita, e foi justamente aí que a imortalidade da alma me deu a vontade de viver. Então, até 24 anos eu era um Élidon. Depois de 24 anos, eu sou um novo Élidon, porque eu conheci algo belo que é a doutrina espírita, trazendo para nós a convicção da imortalidade da alma, da vida após a vida, né? A vida encarnada. Então, para mim, mudou minha concepção de vida totalmente, ao entender a imortalidade da alma. E ao entender a imortalidade da alma, você automaticamente
absorveu o conceito de mediunidade? Fala pra gente um pouquinho sobre o que é a mediunidade. Que tema gostoso. Principalmente para a juventude estudar, né? Nós temos ícones, médiuns, ícones como Ivone de Amaral Pereira, né? Chico Xavier, Divaldo Franco, né? Marlene Nobre e outros ícones que nós temos que trazem para nós uma mediunidade segura. Então, a mediunidade, o nome por si só, médium, é aquele ser que está no meio, que traz a informação do plano espiritual para o plano material. Só que essa mediunidade com responsabilidade, com conhecimento doutrinário, com a importância máxima de estudarmos, nós jovens principalmente, o livro dos médiuns, né, é dar ao homem ou ao ser a responsabilidade dessa comunicação. Por quê? São eles os desencarnados se comunicando com os encarnados, através de um médium. Ou seja, aquela pessoa não é importante por ser médium. A mediunidade é um dom. Na palavra mais simples, é um dom, Uhum. né? Que independe da moral do médium, a mediunidade. Isso é tão importante saber isso. Por isso que a doutrina espírita elucida sobre a mediunidade da juventude. Porque a gente às vezes tem um arrepio, tem um sentimento que não é nosso, tem uma iniciativa de ira que muitas das vezes não é nossa, e isso é mediunidade. Allan Kardec, que é o nosso mestre lionês, ele trouxe com propriedade dizendo que todo ser que sente a presença de um espírito ou da espiritualidade por si só é médium. E ainda elucida que todos nós somos médiums em graus maiores, graus menores. Excelente. Aninha, Oi. pergunte ao Wellington aí alguma questão. Aliás, eu tenho uma pergunta, na verdade, não para o Wellington, para você. Você já tinha entendido a mediunidade dessa forma? Você já sentiu algum arrepio, alguma presença, alguma coisa que te levasse a querer estudar sobre isso? Olha, sobre a mediunidade de experiência, eu acho que a única que eu teria seria uma inspiração que eu tive. Foi na época da pandemia e eu estava desenhando. Tinha Hum. 8 anos. Estava desenhando. E aí me veio a imagem de uma mulher, uma médica. Eu desenhei. Quando eu falei, mostrei pro meu pai, ele falou que ele tinha visto essa mulher, essa médica, quando ele estava sonhando. E até Nossa. hoje a gente tem esse desenho. Que interessante. A mediunidade na forma ostensiva, ela se apresenta a partir de que momento na vida das pessoas? Tem um momento que é igual para todo mundo para ela se apresentar ou não? A juventude, as crianças estão mais suscetíveis ou menos suscetíveis a essas percepções? Muito interessante essa pergunta, né? A doutrina espírita traz para nós diretrizes de segurança. Então, a mediunidade na infância, na maioria das crianças, está muito desabrochada. Por quê? Porque o espírito está chegando no planeta Terra. E como nós sabemos, até os 7 anos, eis como nos elucida a doutrina, ele está mais no plano espiritual do que no plano material. Então, essa comunicação natural da criança com o plano espiritual é muito importante. É muito interessante os pais darem aos filhos esse carimbo de convicção quando ele fala que está vendo alguém, quando ele fala que está brincando com alguém. O tal do amiguinho espiritual, É, né? O amiguinho amigo invisível, imaginário. né? Amiguinho É. imaginário. E às Exatamente. vezes os pais, por acharem que a criança é um ser que nasceu naquele ano, ou naquele dia, ou naquele momento, ele não entende que aquela criança é um espírito reencarnado. Então, o feedback do plano espiritual com o plano material na criança é algo do cotidiano. Na juventude, ela pode desabrochar, como você falou aí, através de uma pintura, através de pensamentos que vêm, pensamentos benévolos, é claro. A gente sempre pensa em pensamentos malévolos, agressividade da espiritualidade, mas vem pensamentos gloriosos para os jovens. Se eles pudessem pegar esses pensamentos, analisarem, escreverem, perguntarem a pessoas mais elucidadas sobre o porquê que eles estão recebendo isso, é mediunidade, né? Os arrepios que nós falamos
Esses é que aparecem. As visões que nós temos à noite, de manhã, nos ônibus, né? Eu tenho uma jovem que ela ia para o centro e ela disse que no carro, era de lado, um carro ao lado e uma menininha dando tchau para ela e ela disse que olhou, deu tchau e aquele carro de repente também foi atrás do carro dela e aqueles pais foram para o centro. Só que quando chegou no centro, só tinha um jovem no carro que estava ao lado, a criancinha não estava no carro. Olha E, só. e naquele dia foi nosso tema da evangelização, né? Que ela tinha Uhum. visto. Que E interessante. a mediunidade é sutil, não se faz um curso, a gente aprimora a mediunidade. Interessante. Então, eu acho que isso mostra como é muito importante, né, o trabalho da juventude, porque por mais que geralmente não tenha muita gente encarnada na sala da juventude quando tá tendo aquelas aulas, geralmente, tem muitos jovens espíritos acompanhando a gente. Então, eu acho muito importante esse trabalho da juventude, mesmo que não tenha muitos jovens, claro, né? Sempre vai ter algum espírito nos ajudando e sempre nos acompanhando. Com certeza, meu amor, com certeza. Se nós espíritas jovens, já que esse trabalho grandioso é para a juventude, e eu quero dizer a vocês que, além de falar, eu estou emocionado, né? Isso é um sonho meu, sabe, de muitos anos de evangelização, em podermos levar um programa para o jovem. Porque o jovem, quando ele entende aquilo ali, é algo fora de série. Mas Chico Xavier não nasceu com 90 anos, né? E a gente tem os exemplos de Chico na sua mediunidade logo no início com a sua mãe desencarnada. É formidável. Né? Depois de jovem, tendo contato com a espiritualidade, sendo elucidado, isso é importante para nós falarmos para a juventude, que nós temos os centros espíritas que têm grupos de jovens, onde ali a gente discute exclusivamente sobre a doutrina espírita, elucidando a questão da mediunidade, da imortalidade da alma, né? E Chico Xavier foi direcionado para um casal espírita, para poder explicar a ele o que era que ele via, o que era que ele sentia, quem eram aqueles espíritos que estavam se comunicando com ele. O mesmo aconteceu com Divaldo Franco. E para a gente não ir muito longe, Ivone de Amaral Pereira, que olha que interessante Ivone de Amaral Pereira. A maior diversão que ela tinha quando era jovem era ir para o cemitério para conversar com os espíritos. Olha só. Isso o livro é Recordações da Mediunidade. Ivone Uhum. de Amaral Pereira, ela fala isso com muita firmeza, né? Ela ia para o cemitério e conversava com os espíritos. Elidon, mas e aí? Vamos dizer que um pai, uma mãe que está aí assistindo também o Vozes do Futuro aqui com seu filho, fala assim: Poxa, meu filho tem uma mediunidade. O que eu devo fazer? Eu levo, e assim, um filho, vamos dizer assim, ali na faixa entre 8, já terminado ali, completado o período da encarnação, entre 8 e 18 anos, né? O que fazer? Leva para o mediúnico? Faz o quê? Fala que isso não é para fazer nada? Orienta, por É gentileza. muito interessante isso, né? Nós hoje, a mediunidade, ela é formidável. Ela não é uma doença, vale salientar. Às vezes são tratados como doentes. Mas o que os pais devem fazer, espíritas ou não? Primeiramente, entender a mediunidade. A doutrina espírita é a diretriz de segurança para o estudo da mediunidade. Porém, o estudo mediúnico na juventude não é o momento ainda. O momento é de conhecer a doutrina, ter o feedback com outros jovens, ter reuniões de juventude, a posteriori, as reuniões mediúnicas. Porque a mediunidade ela pode ser equilibrada, estudada e desenvolvida dentro de um grupo de jovens com coordenadores que possam orientá-los. Mas e aí o que acontecia com médiuns ostensivos, então, como Chico Xavier, Divaldo Franco e a própria Ivone do Amaral que você mencionou Muito ali? interessante. Esses 3 médiuns, como exemplo, tiveram orientadores. Hum. Eles não saíram aí, eles tiveram orientadores que deram a ele as diretrizes de segurança. O Chico Encarnados ou desencarnados? encarnados, né? E os desencarnados foram chegando para ele, é tanto que Emmanuel, que foi o espírito que teve com Chico Xavier durante sua encarnação, não chegou para ele com orientações quando ele era criança, e muito menos um jovem.
depois que ele amadureceu mais, que entendeu mais, que compreendeu essa importância da mediunidade, Emmanuel se apresentou. Leon Denis era o espírito que estava orientando Ivone de Amaral Pereira. Para a gente ter uma ideia, a Excelente. importância da gente estar falando sobre isso, Leon Uhum. Denis foi quem fez a revisão de um livro de Ivone de Amaral Pereira maravilhoso chamado eh, Memórias de um Suicida. Uhum. Depois que ela psicografou e passou por mais de 25 anos esse centro engavetado, quando ela já ia queimar, Leon Denis, através de Chico Xavier, mandou dizer que ela mandasse os livros para ser analisado. E quem analisou foi Leon Denis, espírito. Caramba, Muito interessante isso, né? muito. Então, sempre orientações. O jovem, no seu dinamismo, mesmo que sua mediunidade seja ostensiva, esteja na flor da pele, sempre com orientações de alguém que conheça a mediunidade. E ninguém melhor do que a doutrina espírita hoje, que estuda com propriedade a mediunidade. Então, uma pergunta que ficou aqui, não sobre em si essa parte da mediunidade, mas sim na mediunidade em geral. No que ela afeta no nosso dia a dia? Ela é algo bom? É algo ruim? Algo bom ou algo ruim, né? Eu vou falar novamente que é muito interessante. Eu admiro a juventude, eu sou fã da juventude, né? Eu acompanho o Eurípides Bassanufo, né? O Leopoldo Machado, esses ícones que acreditavam na juventude, e são perguntas realmente mais fortes, né? Então, a mediunidade é bom ou é ruim? Primeiro, a mediunidade é esse dom que nós falamos, que independe da moral do médium. Então, pode ser ruim para mim quando eu também tenho meus arquivos tenebrosos, quando eu tenho comigo iniciativas que não são boas. Então, os irmãos que se aproximam de mim são dentro da minha vibração. Tudo é vibração, tudo é pensamento, pensamento e vida. Esse livro memorável de Emmanuel traz para nós essa elucidação. Então, é bom quando eu estou num caminho de felicidade. É ruim quando eu estou sem nenhuma orientação, porque aquele corcel precisa de ser coordenado, dominado. Não estamos falando do jovem, estamos falando do ser humano, né? Essa é a importância. E tem uma das respostas dadas pelos espíritos à pergunta de Kardec sobre a influência dos espíritos no nosso dia a dia e dizem os espíritos que, na maioria das vezes, eles quase nos conduzem, né. Mas aí, Sim. como é que seria o nosso livre-arbítrio, então, a nossa tomada de decisão? É muito interessante. Essa pergunta de Kardec, por mais que eu leia, mas ela me incentiva a compreender mais, né? Quando ele fez essa pergunta, naquele momento, em 1857, foi quando ele foi lançado o livro, mas havia em Paris, na Europa, nos Estados Unidos, uma explosão de mediunidade, tá certo? E Kardec tinha que fazer esse laboratório maravilhoso chamado Livro dos Espíritos, né? Que iniciou-se com 500 e poucas perguntas, depois chegou a 1264. São 1019 perguntas com subperguntas. Então, Kardec, que saiu 13 edições desse livro, é muito rico isso para nós entendermos. Esse livro teve 13 edições, onde Kardec veio elaborando perguntas. Então, a influência dos espíritos sobre nós, quando os espíritos dizem que influenciam muito mais do que nós imaginamos, é porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Essa vida material é momentânea. Então, os espíritos estão num plano espiritual, aonde nós estivermos. Por que eles nos influenciam mais do que a gente imagina? Porque não é como nós pensamos que a gente deve estar. É como essa influência espiritual está envolvida em nós. Então, essa é a importância de nós estarmos sempre como Jesus nos elucidou: vigiai E e orai. orai. Oh, e como, né, Aninha? É. Agora, eu acho que, mudando do assunto da mediunidade, uma dúvida que eu acredito que muitos jovens, fora da espiritualidade, da doutrina espírita que tem, é o que que acontece depois da morte. Tipo, por mais que a pessoa saiba que ela vira um espírito, o que que acontece, assim, especificamente? A gente
A gente dorme, a gente acorda, a gente o que acontece? Eu tenho até É, um complemento para essa sua questão, viu, Aninha? Dói morrer? Ah, que é. coisa boa, né? Duas perguntas boas. Tem um livro riquíssimo de Emmanuel, de André Luiz, desculpa, mas eu falo Emmanuel porque o prefácio é sempre de Emmanuel. Aqueles 16 livros de André Luiz, o prefácio é de Emmanuel. Então, no livro No Mundo Maior, é um livro riquíssimo, né? E ele inicia lá dizendo algo muito interessante. Eu vou dar uma síntese, porque o tempo é ouro, aonde diz que a cada minuto, a cada segundo, a cada hora desencarnam milhares de pessoas, né? E aí ele coloca como é feita essa seleção. Ou a gente fica vagando, ou a gente. E como foi brilhante essa elucidação. Como é que é feito isso? Desencarna um doutor na Bahia, desencarna uma pessoa analfabeta lá na Inglaterra, desencarna um intelectual no Japão. E como é que é feita essa. Olha que elucidação maravilhosa. Tudo é pela vibração, tudo é pelo pensamento. Conforme nós somos, nós nos aglomeramos, nós nos aproximamos. Então, quando nós desencarnamos, não há essa incerteza para onde nós iremos. Há uma certeza, iremos para aqueles que nós amamos. Isso é algo maravilhoso. Das ovelhas que o Senhor me confiou, disse Jesus, nenhuma se perderá. Então, a dor não é da morte, a dor é do espírito, a dor moral, né? Então, quando eu desencarno, eu levo comigo o meu arquivo, ou de dor ou de alegria. Fantástico. Voltando para a questão da mediunidade. Uhum. Quando um jovem, né, já se vê ali estudando a doutrina, passando mais tarde ali na sequência, porque os jovens são ali na faixa entre até 24, né, anos, eh, se vê no incentivo ao trabalho da mediunidade, mas de repente ele fala assim: não, não quero mais ficar nesse laica no mundo dos espíritos e no mundo material. Tem algum problema, alguma questão nisso? Quando eu era adolescente, a doutrina espírita sempre passou por mim. Mas como eu falei, eu só vim conhecer a doutrina com 24 anos. Então eu ouvi alguém dizer assim que quem conhece a doutrina espírita não pode mais sair, porque Uhum. os espíritos, né? Aquilo eu tinha um medo muito grande, Uma né? Uma obrigação, de repente, obrigação, né? não é isso? Mas quando nós vamos entendendo, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu sou dono de mim. As minhas iniciativas são únicas. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. É tanto que nunca devemos esquecer a raposa que falou para o pequeno príncipe, né? Vós sois responsáveis por aquilo que cativas. Então, olha que coisa interessante. Se eu tenho a minha mediunidade aflorada, mas eu não quero, olha a tua moral. Vê como tu andas, vê como tu pensas, e essa mediunidade vai sendo educada. Porém, conhecer, educar, praticar e se elucidar, doutrina espírita. Uhum. Esse é o caminho de segurança, ok? Mas o jovem não é obrigado a trabalhar porque tem Nunca, alguma nunca, mediunidade. nunca obrigado. Então é uma questão muito de livre-arbítrio, né? Da escolha e suas consequências, se você escolhe estudar ou não, no caso. Isso, para o jovem, é importantíssimo ele conhecer essa palavrinha tão doce, chamada livre-arbítrio, né? Eu sou dono daquilo que eu sou. Então, mas veja como você faz as suas iniciativas, né? Uhum. Você é responsável por aquilo que você faz. Mas é o interessante, é necessário o escândalo, disse Jesus, mas ai por quem perecer. Então, quando eu entendo do livre-arbítrio simples, não, eu faço o que eu quero, depois eu respondo. Não é assim. Nós viemos aqui para aprender a amar, aprender a servir. E um jovem que toma sua iniciativa para amar, para servir, ele está na frente anos-luz, daquele jovem que apenas está vivendo,
né? Que está curtindo a vida adoidado como era no meu tempo. Era até filme. Nossa, Ah, é não é verdade. verdade? É só um exemplo rápido que me lembrei agora. Eu ia saindo do supermercado e um carro buzinou. Aí eu me aproximei, ele desceu o vidro, era um pai de um ex-evangelizando meu de alguns anos atrás, né? Que eu evangelizo há algum tempo. Lidon, digo, "Oi", mas aí conversando, eu perguntei, e seu diamante? Né? Aí ele disse, meu diamante está participando do movimento espírita afinco, no centro X, fazendo um trabalho mediúnico. Hum. My God, então seu diamante está num trabalho mediúnico. Tá, Elidon. Tá, naquele tempo, como foi bom ele chegar no Hawari, né? Ela chegar no Hawari. Eu digo, que bom. Porque ela chegou, para você ter uma ideia, totalmente doente. E os pais levaram ela no Hawari, porque foi uma orientação. Não descobria qual era o problema dela. Ela tinha Então, problemas físicos problema já. físico. Uhum. E aí levou ao Hawari. E aquele diamante chegou no Hawari, nós colocamos ela dentro da juventude, ela foi desabrochando, a mediunidade também foi dando né? Uma E acalmada, uma uma pacificada. acalmada, Uhum. uma tranquilidade, umas orientações foram dadas a ela. Dentro do próprio estudo, é interessante o médium que está nos ouvindo, que no nosso grupo de juventude, não no grupo de juventude do movimento espírita, eu posso perguntar o que eu quiser, que ali as perguntas vão ser elucidadas. Uhum. Entendeu? É muito importante isso. Às vezes eu tenho dúvidas, como eu vou perguntar? Fala com um colega no centro espírita que não é obrigado a ser espírita. Você pode ir a um grupo de jovens espírita que não é obrigado a ser espírita. A doutrina espírita elucida o homem. Não é obrigado você se converter ao espiritismo. Você vai ali beber de um cálice doce, saudável, uma troca de fluidos benévolos. Excelente. E o que dizer então para o jovem que perdeu um ente querido, uma pessoa próxima? My God, essas perguntas. Ninguém perde ninguém. O jovem que um dos seus familiares partiu, continue amando-o. Continue dando a ele os seus pensamentos, as boas lembranças. A saudade é natural. A saudade é natural, né? Às vezes o choro também é natural, mas o desespero nunca. Então, o que fazer com aquele ente querido que partiu? Para isso, o nosso início de diálogo aqui foi a importância da imortalidade da alma. E nos nossos estudos, sempre bate nessa tecla, a imortalidade da alma. Os nossos entes queridos que partiram não morreram, não acabou. Os que se amam sempre estão perto, né? Então, o reencontro, certeza absoluta. Oh, coisa boa, Que maravilha, já dá que um alento, maravilha. né? Já dá uma alegria na alma, né, Aninha? Sobre essa questão de perca de um ente querido, eu lembro que uma vez meu pai me comprou um livro sobre espiritismo infantil e juvenil. Fica a recomendação, né, se vocês quiserem ler, que é Fantasminha. Esse livro, ele fala sobre um menino que ele era meio que esquecido e excluído na escola, e ele acabou falecendo num acidente de ônibus indo para a escola. E ele não sabia que ele tinha desencarnado, e chegou uma parte que eles estavam indo fazer uma missa com a turma da sala dele, que fizeram a oração para ele, e ele descreveu a sensação muito boa, que ele se sentiu muito acolhido com aquela oração. Então, acho que é algo muito importante você sempre fazer uma oração para aquela pessoa, desejando bem, e que ela esteja bem, né? Muito interessante, princesa. Olha que coisa interessante. Tem um livro riquíssimo chamado O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas, sobre o médium Divaldo Pereira Franco. Esse livro é fora de série. São vários relatos de Divaldo, desde a juventude até a sua idade X, e exclusivamente sobre sua mediunidade. Mas tem uma coisa interessante disso que você falou e do que nós comentamos anteriormente, que Divaldo não tem o hábito de sempre que vê nos jornais ou alguma informação de alguém que desencarnou através do suicídio, ele pega aquele nome daquela pessoa e coloca no livrozinho de orações dele. Que lindo. Muito interessante, né? Muito. Então tem um dia X
que ele senta e faz uma oração por aqueles espíritos que desencarnaram. Uhum. E lá no livro, O Semeador de Estrelas, diz que Divaldo passou por um momento muito delicado da sua vida, de agressões morais, e ele, certo dia, ele se recolheu e começou a chorar. Nossa. Começou a chorar, e de repente alguém chama ele, Divaldo, senhor Divaldo. Aí ele para e percebe que tem um homem diante dele. Aí o homem disse, o senhor não pode chorar. Mas por que eu não posso chorar? Eu estou passando por um momento difícil. Não pode. Eu posso lhe dizer por quê? Pois não. E ele tinha sido um suicida no interior de Minas Gerais, que jogou-se debaixo do trem. E Divaldo pegou o nome dele e todos os dias Divaldo orava por aquele espírito. O tempo passou e naquele exato dia que ele estava falando com o Divaldo, ele disse que quando ele desencarnou, ele pensava que ele ia morrer e ele não morreu. Então ele passava dias e meses ouvindo o trem passar por cima dele e quebrar Ai, meu Deus. os seus ossos. E ele disse que com o tempo o trem não foi mais aparecendo. E com o tempo ele não ouviu mais o barulho do trem. Depois ele abriu os olhos e viu uma luz bem longe. E ele foi atrás dessa luz. Tinha um momento que essa luz estava mais clara. E de repente ele ouviu um homem orando e falando o nome dele. Passou as dores, passou aquele tormento do desencarne do suicida. E naquele dia, ele disse que ele foi em busca da luz e a luz apagou. Ele ficou. Mas alguém conduziu ele para alguém que era a luz. Uma luz pequenininha, né? Porque a verdadeira luz é Jesus. É verdade. Era Divaldo Franco que estava chorando. Coisa linda. Foi. E ele disse, você não pode chorar. Por que não posso? Venha que eu lhe mostro. Abriu a janela do seu quarto. Quando o espírito abriu a janela, tinha milhares de espíritos chorando. Suicidas. Esperando o Divaldo orar. Ai, Isso é maravilhoso, né? É emocionante. E ele disse que demais. se recolheu junto com o espírito e começou a orar. E eles foram aliviando e foram. Nossa, é emocionante Isso demais. é riquíssimo, é essa riquíssimo, história. é riquíssimo. Agora, assim, como Elidon, a gente pode diferenciar, especialmente quando o jovem ali ainda não tem tanta familiaridade com a doutrina espírita, às vezes tem só uma curiosidade ou já ouviu falar, com a diferenciação entre mediunidade e, vamos dizer, algo que seja só nosso mesmo, de repente um medo, alguma coisa que se manifeste. Isso, é muito importante também essa introdução, essa pergunta. Olha, só um parêntese para o jovem, né? A internet é maravilhosa. A gente entra naquele mundo, adentra e vai em outros planos, né? Mas a gente elucida, pede ao jovem que sempre que adentrar em questões como essa de mediunidade, de desencarne, de livre-arbítrio, procure um site que esteja ligado à Federação Espírita do Rio Grande do Norte ou à Federação Espírita Brasileira. É importante. Fundamental, porque tem muitos canais de YouTube disseminando informações equivocadas. Exatamente. E isso é excelente, sua colocação. Exato. Então, se ele é um jovem com dúvidas X, Y e Z, procure orientações que tenha, como a nossa casa mater, a FEB, e a nossa casa aqui do Rio Grande do Norte, a FERN. Porque lá eles estão embasados, estão com a base da codificação kardeciana para nos orientar. Né? Então, a mediunidade, ela precisa, não tenhamos dúvida, de muita orientação. E isso não quer dizer que ela seja algo impossível de compreender. Não, é simples. Porém, é necessário Jesus na base. Sem Jesus, diz Paulo de Tarso, que nada resolve. E aí, para fazer essa diferenciação entre o que é algo meu e algo que seja da espiritualidade, eu faria como? Isso está no Livro dos Espíritos. Allan Kardec falou isso. Então, examine sua consciência, diz a espiritualidade. Se não tem a ver com você, são os nossos irmãos. Mas não se enganem. Se tem a ver com você aqueles pensamentos tenebrosos, modifique-se. Ame-se e ame mais. Porque às vezes meu pensamento não é meu, porque existe uma influência suave, uma influência mais forte e uma subjugação.
Isso aí é um estudo mais maravilhoso da mediunidade, né? A mediunidade simples até a mediunidade de subjugação. Mas é importante entender que a espiritualidade nos elucida que analisemos os nossos pensamentos para saber se somos nós ou alguma influência. Não é muito difícil chegar a isso. Não é muito difícil. Até porque nossos pensamentos são algo muito poderosos, né? Verdade. Porque questão de tudo ser vibração. Então acaba nos influenciando muito sobre tudo ao nosso redor, até mesmo dos espíritos que ficam perto da gente, né? Verdade, amor. Tudo ao nosso redor faz parte da nossa vida. Voltando ao livro No Mundo Maior, né? Que esse livro, quando fala no mundo maior, o plano espiritual. Né? E esse livro é riquíssimo de informação. E ele diz que nós estamos ligados com todo o planeta Terra. Todo. Se são 8 bilhões de espíritos encarnados. Eita, e quantos tantos desencarnados? Então, 3 vezes mais, no mínimo, nos elucida André Luiz. 3 vezes mais. Ou seja, 24 bilhões de espíritos, todos ligados, todos envolvidos através dos pensamentos. Pensamento é vida. Portanto, tenhamos cuidado com nossos pensamentos, que eles podem agredir, mas tenhamos felicidade com nossos pensamentos. Eles podem curar. É muito importante isso, né? Muito bom mesmo. A gente ter essa percepção e, sobretudo, a responsabilidade sobre os nossos pensamentos, né? Não pode ser terra de ninguém, né? Tem que ser terra habitada por nós, com consciência, com muito amor. E aí, uma questão assim que eu acho que muitas pessoas, às vezes, podem se questionar. Por que crianças tão pequenininhas, tão jovens, às vezes morrem, né, tão cedo, bebês prematuros? Por que acontece isso? Como a doutrina espírita vê mortes prematuras, mortes precoces, jovens perdendo a vida, crianças, bebês? É muito interessante. Isso aí teria que ser um congresso ou um seminário. Porque a doutrina espírita é muito rica de informação, né? A gente não pode olhar a doutrina espírita só como uma religião simples, ou talvez com algo que vem trazer a comunicabilidade dos espíritos. É ciência, é filosofia e é religião. Então isso é um conhecimento muito amplo, né? Principalmente pais que já tiveram os seus bebês, os seus diamantes, não esqueçam que nossos filhos são nossos diamantes. E que com a idade X, vamos dizer assim, entre aspas, perderam os seus filhos. A dor nos elucida no Livro dos Espíritos. É importante nós irmos ao Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina, né? Lá está todo o bálsamo para a gente aliviar nossos pensamentos tenebrosos. Então, esses espíritos, em uma simples palavra, né? Que o tempo é ouro, né? Que coisa boa. Esses espíritos que retornaram cedo, entre aspas, nos elucidam os espíritos superiores, não são todos, mas estamos falando de algum exemplo, são espíritos que vieram para terminar a sua encarnação que em outrora, por motivo X, Y e Z, tiveram que partir. Então vem, passa alguns anos, desencarna. Mas também nos elucida o Livro dos Espíritos que muitas das vezes é para que os pais tenham uma autorreflexão, para entender a importância do amor. Nada na vida é solto. Tudo tem a coordenação do nosso governador maior, que é Jesus. Não existe alguém estar sofrendo por sofrer. Veio a vida, como a gente diz, um bebê já nasce com uma síndrome, que nós temos conhecimento que nasce uma criança a cada 1 milhão de crianças com aquela síndrome. Será que por que aconteceu aquilo? Então, existe todo um porquê. É um espírito imortal que traz o seu arquivo, que naquela encarnação, naquela em especial, ele terá 8 anos, 2 anos, 8 meses. E nós temos que sempre olhar aquele ser que nós temos, aquele diamante, como um espírito imortal. E não como alguém que chegou naquela hora e que a gente tem que... E a dor, aí respeitando os pais, a dor não tem como nós explicarmos. Mas o entendimento alivia muito.
E eu digo mais uma vez, por tudo que a doutrina espírita nos traz na sua literatura maravilhosa. O encontro é certeza. O reencontro é mais ainda. Maravilhoso. Uhum. Enfim, falando ainda sobre a morte. A forma de morrer, ela interfere, a palavra certa seria interferir. Ela interfere na evolução espiritual, interfere de como é que o espírito está evoluído ou não? Muito interessante isso. Tem um livro de Joana de Ângeles, por título Dias Gloriosos, onde Joana analisa justamente isso. O desencarne, o reencarne, né? O transplante, a doação de órgãos, a mudança de sexo, está naquele livro, Dias Gloriosos. Nossa, eu já vou anotar. Já quero. Anote, você vai se deliciar. As dicas aqui, o pensamento e vida, o outro, qual é esse? Esse é Dias Gloriosos, Dias Gloriosos. Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. E ela, em síntese, ela diz uma coisa lá nos seus capítulos, que se nós entendêssemos realmente, não é obrigado a ser um especialista, mas se nós entendêssemos um pouco da vida, quando alguém nascesse, a gente chorava. Quando alguém desencarnasse, a gente sorria. Porque o nascer é mais doloroso do que o desencarne. Porque o nascer, na filosofia que a doutrina espírita nos traz, eu tenho consciência daquilo que eu vou vivenciar. E eu sei que momentaneamente eu vou ficar limitado à matéria, ou seja, ao corpo. E quando eu desencarno, os espíritos que estão me esperando sabem que eu vou ter o voo da liberdade. Eu vou deixar a matéria densa. Por isso que, no Livro dos Espíritos, no capítulo 2 do livro 2, vem nos elucidar algo maravilhoso. Que quando eu durmo, eu já saio da matéria. Já tenho um contato com o plano espiritual. Porque minha vida não é essa. Aqui, ó, uma jovem linda dessa, essa nossa irmã que a gente já conhece há muito tempo, nós sabemos que nós estamos aqui, não somos. Nós somos espíritos imortais. Isso é muito bom a gente entender isso. Então a vida, por ela continuar, eu tenho que saber que a dor pós-morte é de acordo com como eu sou. Um espírito light, que ama, que serve, o desencarne é suave. Um espírito apegado ao plano material, imediatista, materialista, o apego, o ter, com certeza a morte é dolorosa. Porque ele não quer deixar. Se ele pudesse, ele levava tudo. E já aproveitar aí tantas questões importantes para a gente fazer um mitos e verdades, rapidinho. Morrer dormindo é sinal de evolução espiritual? Desencarnar dormindo ou não dá aí jamais a medida de evolução espiritual. A evolução é o espírito. E a evolução não diz que ele é. Quando disseram que Jesus, vós sois reis, tu que dizes. Né? Então a evolução espiritual não tem como você medir, é sentir. Todo mundo vai se encontrar depois da morte? Mito ou verdade? Certeza absoluta. Quem se suicida não tem salvação? O Mito ou termo é verdade? grandioso, esse termo é grandioso, principalmente para a juventude. O suicida, ele cometeu algo, ele vai ter consciência desse algo, ele vai reparar esse momento e ele vai voltar a amar. Das ovelhas que o Senhor me confiou, nenhuma se perderá. E ele disse isso dando a convicção que todos nós chegaremos a ele, a Jesus. E quando chegarmos a ele, ele vai dizer, meu irmão, tem um outro caminho aqui, que é o caminho de Deus. Então, todos, o termo salvação tem que ser estudado à luz da doutrina espírita, porque Deus não exclui nenhum dos seus filhos. O cometimento equivocado do suicídio vai dar ao espírito a certeza da imortalidade da alma. E quando ele tiver essa convicção, ele próprio vai pedir para sustentar-se, para ele voltar e dar o seu testemunho de amor. Que lindo. Demais, muito bonito isso, né? Que isso mostra que Deus consegue amar tudo e todos, por mais das coisas que eles fazem, por conta do livre-arbítrio, né? Das suas escolhas. E por mais que eles façam escolhas erradas, Deus ainda continua conseguindo perdoar.
Uma vez conversando isso com um amigo que não é espírita, ele disse: "Mas Hélio, então eu posso fazer o que eu quiser que Deus vai me perdoar?" Pode, pode fazer o que quiser, porque Deus ama, mas o problema é seu. Quem vai arcar com aqueles problemas são vocês. Não é Deus. Deus ama. Então, se eu quero continuar curtindo, entre aspas, é um direito meu. Agora, quando eu quiser mudar, aí eu plantei, eu vou colher o que eu plantei. Deus ama. E quem ama, tudo pode, tudo serve, tudo suporta, diz Paulo de Tarso. Mas esse sentimento é de um humano. Nós não temos como ter o sentimento de Deus. Allan Kardec foi muito preciso nisso aí, quando ele perguntou se a gente ia ver Deus. E a espiritualidade disse que sim. Aí ele fez uma outra pergunta: e como é Deus? O que é Deus, né? Como? É, se eu vou ver Deus, como é que é? Aí não tem como, né? Nós não temos a ideia de Deus. É amor, é fluido universal. Por isso que a pergunta é tão rica, né, do Livro dos Espíritos, que é Deus, não é quem nem o que. Uhum. A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, é amor em essência. Nossa, verdade, é um amor que a gente ainda não consegue alcançar, né. Uhum. Quando a gente tem sonhos, né, o que que eles significam? Tem algum significado espiritual, Elidon? A doutrina espírita nos elucida no Livro dos Espíritos sobre sonhos, mas ele, sintetizando a pergunta, o sonho nada mais é do que eu fora da matéria. Eu não estou sonhando, sou eu vivendo. Eu estou vivenciando aquilo fora da matéria. E nem tudo que nós estamos fora da matéria, nós vemos, nós conversamos, nós não lembramos. Nos lembramos muito lapso, muito rápido de algumas coisas que são necessárias para nós. Mas o sonho nada mais é do que estarmos momentaneamente fora da matéria. Então, isso acaba explicando um pouco, tipo, vamos puxar, né, uma parte. Aham. Não tem a dúvida do déjà vu, então isso acaba mostrando que isso também influenciaria essa questão do déjà vu que todo mundo fala, né? Nossa, como é que isso aconteceu? Eu já fiz isso, já presenciei isso. Isso explica sobre? Um livro riquíssimo, é O Espírito e o Tempo, né? Ele fala justamente dessa vida que às vezes eu lembro em uma encarnação X e eu vivencio uma das minhas encarnações Y, né? E tem espíritos, como ele traz no livro, de uma jovem que vai para o interior com a sua mãe e no trem, ela na janela do trem, ela vê uma criança bem longe. Ela diz: mamãe, ela vai correr para o outro lado do trem e quando chegar lá, ela vai dar tchau para a gente. A mãe disse: meu Deus, my God, como é que pode isso, né? E a criança ficou olhando a mãe também, de repente o menino correu, porque o trem ia dar uma curva. Ela correu e eles olhando aquela criança, quando o trem passou bem pertinho, ela deu tchau. Como pode ser isso? Já vivenciei. Eu sei que aquilo ali acontece, porque eu vivenciei. Está no meu arquivo espiritual. Então, como é interessante nós entendermos isso, né? Nossa. Muito, muito interessante. A doutrina espírita realmente é como você falou, é riquíssima. E é exatamente por isso que a gente está aqui no Vozes do Futuro, abordando a cada novo episódio um tema diferente para dar para quem está do outro lado, né? Prioritariamente os jovens, mas não exclusivamente os jovens, vamos dizer assim, uma degustação dos aprendizados que a gente pode ter na doutrina. Aninha, o tempo passou muito rápido, né? Queria que você deixasse uma É. mensagem para a nossa juventude aí, com base nesse nosso segundo podcast. Uma mensagem que eu deixaria é: continue vendo nossos podcasts, claro, mas também estude por fora, né? Sempre é bom ler alguns livros, como vários livros que citaram aqui, que é muito importante, como o Livro dos Espíritos, que tiram muitas dúvidas nossas, né? Então, eu acho que essa seria a nossa mensagem: estudem. Conhecereis a verdade vos libertará. É Verdade, isso. verdade. Elidon, muito obrigada pela sua participação, pelo seu conhecimento, de uma forma tão leve. Sua mensagem final. Eu agradeço o carinho, o convite de vocês, mais uma vez falando da importância desse podcast, levarmos não só ao jovem. Eu quero deixar um parêntese de Joana de Ângeles.
Pois não. quando ela diz assim: ser jovem é olhar para trás e não ter vergonha do passado, né? Então nós somos jovens. E existe a palavra jovial, que é amar sempre. Jovial. Que Joana traz, inclusive, no livro Dias Gloriosos, né? Então nós precisamos entender da importância desse trabalho aqui. Levarmos a mensagem ao jovem, ou seja, aquele que está vivendo e querendo melhorar-se. E ao jovem daquela idade de 13 a 24. Amem-se, busquem Jesus, estudem mais, questionem mais, mas antes de tudo, amem-se. Observem seu corpo, é único. Ninguém tem um corpo como o seu, tão especial como o seu. Se tem algumas deficiências, faz parte do seu arquivo. Quem plasma o corpo é o espírito. Então, amem-se como nós somos. Essa é a importância da juventude. Preto, branco, amarelo, azul, gordo, magro, alto, baixo, rico, pobre. Nos amemo-nos, porque estamos aqui para darmos o nosso testemunho de amor. E a juventude não é ela que vai no futuro coordenar, ela já coordena. E nós temos que entender isso. Vamos dar oportunidade ao jovem no centro espírita, na tribuna espírita. Vamos dar oportunidade ao jovem de poder dizer o que ele sente, como ele vê, os equívocos e os erros naturais. Depois a gente conversa. Mas eu quero parabenizar vocês e dizer que eu estou, assim, maravilhado com tudo isso. Tá bom? Muito obrigado. Ai, a gente que agradece, né, amiga? Né? Excelente, bom demais, Elidon. E como realmente é importante a gente ter espaços como esses. No último podcast eu me esqueci, mas eu queria aqui deixar registrado o agradecimento ao Eduardo Ramos e também ao Yuri. Que nos proporcionaram aqui toda essa estrutura do podcast, ao Marcelo Maris, que fez aí essa logo lindíssima também, e que deu aí todo uma característica jovial para a nossa proposta, ao Rubens, que está aí também batalhando para a gente tirar esse projeto que estava no plano espiritual, veio para a nossa mente e está hoje sendo aí executado já na sua segunda edição, e que a gente possa a cada vez mais contribuir tanto para o nosso entendimento, né, porque a gente aprende muito aqui com cada um de vocês, mas também para quem está do outro lado, já que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, né? Consolador, é o Consolador O prometido. Consolador prometido, e como a gente está num momento de tantos desafios, né, de tantas dores na alma, É verdade. né, que a gente possa ter acesso e promover o conhecimento às pessoas sobre a existência desse Consolador, né? É verdade, é verdade. Elidon, muito obrigada. Obrigada a você, Aninha, muito obrigada. Foi lindo. Obrigada. E a gente espera você daqui a 15 dias. Se inscreve no canal, ativa as notificações, encaminha esse podcast para os seus amigos, para os familiares, para quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. E se você ainda não viu o primeiro episódio, já clica aí que a gente vai deixar o link para você não perder nenhum, viu? Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Um beijão no coração.